Juros do cartão de crédito encerraram maio em 363% ao ano, no patamar mais baixo desde 2015, informa o Banco Central. Sob novas regras, o rotativo agora só pode ser usado até o vencimento da fatura seguinte. Se na data do vencimento o cliente não tiver feito o pagamento total do valor do boleto, o restante terá que ser parcelado ou quitado. O economista Gilberto Braga, professor do IBMEC do Rio de Janeiro, aponta que é melhor recorrer ao empréstimo pessoal ou ao consignado. São os mais baratos do mercado e são sempre os preferidos em termos de custo, só que muita gente já está no talo, ou seja, já não tem mais, como a gente chama, margem para contratar o consignado. Já os juros anuais do cheque especial para pessoas físicas tiveram leve queda em maio, de 328% ao ano para 325%. O economista da Confederação Nacional do Crédito, Fábio Bentes, destaca a Denise Campos de Toledo a preocupação com o cenário político. É muito difícil hoje a gente não comentar esses dados sem uma preocupação com o cenário político. O agravamento da crise naturalmente torna a capacidade de redução das taxas de juros, a força para reduzir a taxa de juros muito menor. E aí, claro, a gente acaba adiando a recuperação da economia como um todo. A expectativa do governo é que as novas regras façam com que o juro rotativo do cartão de crédito caia para cerca de 245% ao ano. Mesmo com essa diminuição, a taxa cobrada pelos bancos brasileiros ainda seria muito elevada para padrões internacionais. Ô Denise, não dá para acreditar, 200 e poucos por cento. Eles falam que é em queda, mas aí está mais de 300% ao ano o rotativo do cartão ainda. Não faz diferença ele ter caído muito. Ele continua no patamar elevadíssimo, como os juros em geral no Brasil. Taxa Selic vem caindo e deve cair mais. A expectativa diante do bom comportamento da inflação é que ela encerre este ano entre 8% e 8,5%. É um dos dados positivos que nós temos hoje em relação ao andamento da economia brasileira, e está reforçada essa tendência de queda da inflação. Agora há pouco a Fundação Getúlio Vargas divulgou o IGPM, que é chamado Índice do Aluguel, e ele registrou queda agora em junho de 0,67% deflação, isso após uma queda de 0,93% no mês de maio. No primeiro semestre, o IGPM recuou 1,95%. A queda mais forte é de preços do atacado, o que indica que isso possa ter reflexos mais à frente também no varejo. O IPA, Índice de Preço ao Atacado, recuou 1,22%. Agora o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, que também entra no cálculo do IGPM, caiu 0,08%. E por causa desse bom comportamento da inflação, que é previsto também para os próximos anos, daqui a pouquinho o governo deve anunciar uma redução da meta inflacionária a partir de 2019. Aliás, a coletiva já estava marcada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e Ilan Goldfein, que é presidente do Banco Central, para agora às 8h45. Então já está com um pouco de atraso. Eles devem decidir essa redução da meta. Eles vêm falando nessa possibilidade já há bastante tempo, e diante dessa perspectiva de inflação mais baixa mesmo, não é tão difícil se falar de uma previsão de inflação de 4%. Começou já a coletiva. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falando, Denise. Até agora. Portanto, este Conselho fixa a meta também já para 2020 e a partir dos próximos anos, sempre 3 anos à frente. Ou 2 anos e meio até o início daquele ano, à medida que a reunião é sempre em junho. Nesse período de transição, vamos fixar também, evidentemente, a meta para 2019. De maneira que, nesta reunião, fixamos, portanto, as metas de inflação para 2019 e para 2020. Então, já estamos fixando a meta, ou as metas, para 2 anos. Exatamente porque o período de transição é o momento de transição de uma fixação para 2 anos à frente para uma fixação para 3 anos à frente. A finalidade da extensão deste prazo é exatamente porque nós estamos gradualmente iniciando um processo de convergência para padrões internacionais,
que tendem Denise, a a gente está ao vivo, o ministro está falando agora em Brasília, está anunciando a meta de inflação para os próximos 3 anos. Ele está dando a justificativa dessa redução da meta, da fixação, né, dessa meta menor. Vamos acompanhar mais um pouquinho, que ele deve dar o percentual de redução dessa meta agora. Uma trajetória gradual, inclusive de maior ancoragem de expectativas de inflação e de uma otimização exatamente da convergência da meta gradual para padrões internacionais e, ao mesmo tempo, assegurando o crescimento da economia e do emprego. Denise, você continua acompanhando. Assim que ele fizer o anúncio, der os números aqui, a gente volta a informar o ouvinte da Jovem Pan. Combinado? Até já. Informação importante, a nova meta de inflação. Denise Campos de Toledo, ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falando agora. 4,25% em 2019, 4% em 2020. Você imaginava que eles já poderiam reduzir para 2019 para 4%, ele está indo gradualmente dessa meta, lembrando que o ponto central hoje é 4,5%. Há uma preocupação em relação à necessidade, talvez, de manutenção de juros muito altos para que o governo consiga manter a inflação dentro desses parâmetros. Então, talvez até por isso eles estão anunciando essa variação pequena. Agora, mesmo assim, o Brasil vai continuar acima do padrão internacional para as economias que adotam também meta inflacionária, normalmente na faixa de 3%, 13,5%, nós ainda temos essa margem. O Brasil tradicionalmente é um país que tem inflação elevada e há necessidade de se quebrar essa estrutura que faz com que tenhamos também juros sempre muito altos lá no topo do ranking global. Então, o que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está salientando é exatamente isso, é que houve uma mudança de comportamento da inflação, eles estão apostando na possibilidade de o Brasil conviver com inflação mais baixa num prazo maior. Então, daí, esse ajuste, inclusive, ele citou essa questão do padrão internacional da meta inflacionária aqui do Brasil. Você continua acompanhando, Denise? Certamente. Até